Olá, caros alunos. Nós vamos hoje para a orientação, da aula 6. A aula 6, na verdade, pertence à etapa 2, que seria referente ao segundo ano, do ensino médio, e se refere tanto ao capítulo 8 como ao capítulo 9, tá certo? Eu peço sempre que os alunos consigam dar uma lida no material para que essa nossa conversa possa ser mais clara, para que o conhecimento, possa entrar melhor na cabecinha da gente, tudo fique compreendido, tá certo? Essa aula, que é a aula 6, ela é uma aula muito simples, tá? Sim, muito clara, inclusive é uma das aulas que eu gosto, tá certo? Vamos lá começar, vamos acompanhar. Pronto, uma das primeiras coisas que é interessante pontuar aqui no livro é que o Brasil, torna-se um império, porque nós entendemos que dentro daquela implementação das independências, de outras nações, houve a Revolução Francesa, houve a independência dos Estados Unidos, houve na Inglaterra algumas brigas, foi isso que a gente percebeu. Que brigas? Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, assim como também aqui no Brasil respingou-se, aquele intento de liberdade. Existia uma bandeira, a França defendia uma bandeira que era liberdade, igualdade e fraternidade. Então isso respingou e originou a independência do Brasil, onde nós tivemos como imperador aqui Dom Pedro I. Nesse sentido, quando a comissão real chega aqui, o Brasil, que na época era apenas uma colônia, quando chegou, teve condição de chegar à condição de vice-reinado. Sendo assim, o Brasil teve que se implementar, teve que ficar mais belo, para poder receber aquelas pessoas, que não era qualquer pessoa, era a família real portuguesa, E aí, nesse sentido, começando esse intento de melhorar essa cidade, aliás, de melhorar, esse vice-reino, foi trazido para cá, na verdade foi construído, algumas academias de belas artes, alguns museus, vieram pessoas, artistas foram convidados a vir para cá para poder pintar, para poder pintar como é que era a fauna, como é que era a flora dessa região, certo? E aí, como eu falei para vocês, nosso primeiro monarca mesmo, primeiro reino, foi de Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Para a gente entender um pouco o que é monarquia, é o poder, é a autoridade concentrada em uma única pessoa, que seria o rei, e que é um poder que é passado de pai para filho, ou seja, é hereditário. Uma das coisas interessantes que a gente pode entender aqui nesse capítulo é que vai existir, na Constituição de 1824, a existência, ou melhor, a criação de um novo poder. Existiu o executivo, o legislativo e o judiciário, É criado lá por Montesquieu, mas que Dom Pedro I, para tentar ter esse controle total e ainda participar das resoluções dos três poderes, ainda criou o poder moderador, que no caso o próprio imperador ele tinha a condição de vetar as resoluções desses outros três. Olha só, mas era assim mesmo. Passando mais na frente, entendendo um pouco ainda, sobre a Constituição de 1924, a gente entende que ela era bastante excludente, gente. Como é que funcionava? Quem é que podia votar? Só tinha direito ao voto, na verdade. Aliás, quem não podia votar eram os mais pobres, os analfabetos, os escravos e também as mulheres. Então, muita gente era deixada de fora. O fato, gente, é que Dom João VI ele acaba falecendo. Quem ficaria no poder seria a filha de Dom Pedro, Dona Maria da Glória, só que seu irmão, Dom Miguel, não aceitou, irmão de Dom Pedro não aceitou, porque se era o pai dele também, ele achava que poderia ser o rei.
Resumindo, deu muito problema e a alternativa foi Dom Pedro, né, voltar para Portugal e assumir lá o reinado. Só que naquela época, Dom Pedro tinha apenas um filho, uma criança de 4 para 5 anos, né, que era o Dom Pedro II. Nesse sentido, como é que uma criança poderia governar? Não tinha condições, né? Então foi estabelecendo aí como se fossem tutores responsáveis pela criação, pelas determinações, né, daquela jovem nação. O fato, gente, é que houveram alguns conflitos, muita gente exigindo que tivesse, né, um rei de verdade à altura, né? Assim como tinha outros querendo a abolição, que sentido a libertação. Ah, não, a gente quer que implante aqui uma república. Então houveram várias e várias e várias conflitos. Isso acarretou no golpe da maioridade, no golpe da maioridade. E Dom Pedro, aos 14 anos, né, Dom Pedro II, que era aquele Pedrinho de 5 anos, aos 14 anos, por meio desse golpe, ele começou efetivamente a assumir e ser o novo rei, né, o novo monarca do Brasil. Vamos aqui mais na frente, para poder a gente pontuar, né? Que foi que aconteceu aqui nesse período, tá certo? Pronto. Aqui nós vamos entender que nesse período a mão de obra era escravocrata, ou seja, eram os negros vindos da África, né, para aqui trabalhar e que antes desse processo da abolição da escravatura houveram algumas leis. Essas leis, gente, devagarzinho ela foi chegando, né, o que seria propriamente essa libertação mesmo, essa abolição da escravatura. O que foi que teve aqui, ó? Em 1871, houve a lei do ventre livre, onde qualquer escravo que nascesse a partir daquele ano tinha condição de ser livre. Mas como é que uma criança fica livre se precisa viver com a mãe, né, que era escrava, não vivia, né? Não tornaria-se livre. Outra coisa, em 1885 foi criada aí uma nova lei, que era a lei do sexagenário. Os negros, os escravos, a partir de 65 anos seriam libertos. Gente, muitos desses já tinham morrido. A estimativa de vida de um negro nessa época era de 30 a 40 anos. Ou algum negro aqui com essa idade já estava muito doente, já estava cego. Então, assim, eles preferiam ficar sob a asa do seu senhor. Né? Porque eles iam para onde? Iam mendigar nas ruas? Até que em 1888 foi, de fato, né, assinado aí por Isabel, né, filha de Dom Pedro, a Lei Áurea, tá bom? Garantindo aí a libertação dessa escravatura. Vamos aqui mais adiante, né? Que a ideia realmente é só pontuar algumas questões. E aí nós vamos chegar agora no capítulo 9, né? Porque essa orientação é referente a esses dois capítulos. O que vai dizer aqui? Como é que se dá agora nessas cidades, nessas regiões do Brasil, na oligarquia, né? Nós precisamos entender, a partir da página 296, que o Brasil, na sua república, ele era concentrado aqui de várias pessoas, né? As pessoas misturadas, porque o Brasil tem essa característica, parece um caldeirão, né? Cultural, de várias cores, tem essa maravilha, né? Quem era a população que vivia aqui nessa época? Existia aqui, ó, ex-escravos, indígenas, tinha os mestiços, tinha os descendentes de portugueses e também tinha os migrantes europeus. Então era assim, era muita gente muito misturada, né? Então, uma beleza assim exuberante. E aí nessa república
uma das coisas que foi implementada foi a política dos governadores, né, onde, querendo ou não, né, era pautada em oligarquias, né, eles confiavam aquele poder em determinados grupos e aqueles grupos acabavam colocando quem eles quisessem no poder. A verdade é essa. Até porque o camponês que votasse, que tivesse essa condição do voto, ele tinha que agradar o seu senhor, senão ele ia ficar desempregado, né? Então era assim uma oligarquia. E a política que foi implementada aqui foi a política do café com leite. Que política é essa, gente? Foi um acordo entre sobretudo dois estados, né? De um lado existia São Paulo, que era quem era o responsável pelo café nessa época, e de outro lado existia Minas Gerais, né, que também vendia bastante café, mas também vendia leite. Então, qual foi o acordo em determinado período? Alguém assumia a presidência, né, sendo paulista, e em outro determinado período seria alguém de Minas Gerais, tá certo? Então, o fato é que essa política do café com leite fez com que as várias capitais brasileiras, né, as principais, São Paulo, Rio de Janeiro, elas pudessem também aí melhorar o seu espaço urbano. E aí houveram algumas transformações, inclusive drásticas, né? A começar, gente, olha, vamos entender que os casarões, né, aqui foram cada vez mais ficando belos, né, com uma arquitetura exuberantes, enquanto que no interior das suas cidades passou a ter a criação de cortiços, né, o que nós chamamos hoje de favelas, tá certo? Então aqui é o que mostra a foto. Nossa, passou muito. É o que mostra aqui a foto, ó. As pessoas melhorando, né, as suas capitais, e isso tinha que começar pelo centro da cidade, né? Tá aí, ó. Isso parece mais uns castelos, né, uma arquitetura muito bem fundamentada, muito bem elaborada, tá certo? E aqui, né, mais na frente, vai começar aí todo um investimento, né, para não só de embelezamento, mas fazendo parte disso, eles queriam melhorar, inclusive, as questões sanitárias, né? Por exemplo, nesse período aqui, devido a muito lixo, né, a poluição, a falta mesmo de como é que eu posso, saneamento básico, tinha muita barata, tinha muito rato. Então, assim, tinha muito mosquito. Então, nessa época aqui foi criado uma vacina, né? Só que em relação à vacina, era uma vacina, se eu não me engano, contra a malária, se eu não estiver enganada. Só que a grande questão é que os populosos, quem estava no cortiço, eles não tinham noção do que era aquilo, né? Que vacina era aquela, o que ia acontecer, não é verdade? Então, assim, é, que a gente sabe, né? Que os historiadores, os estudiosos apontam que muitas vezes aqueles carros, né, da saúde subiam os morros, pediam para as mulheres baixarem as suas mangas, né, para poder receber aquela vacina. E aquilo, gente, naquela época era super ofensivo, né? As mulheres receberem sem a presença dos seus maridos, né, ter que levantar roupa, né, que fosse a barra, né, da sua manga, aquilo era super ofensivo. Sem falar que as pessoas achavam que iam morrer, que o governo queria matar aquelas pessoas, né? Então, por isso que isso foi intitulado como revolta da vacina, tá certo? Porque qual foi a questão? Se aquilo era para salvar o povo, não houve esse diálogo, não houve essa campanha de informação, de dizer para que servia, né, e qual era a função, tá certo? Por isso que é chamado, que é chamado, que tem esse nome, tá bom? Mais adiante vai acontecer aqui, na verdade, o texto ele vai falar
de um outro movimento que teve, que foi o Bota Abaixo. Que foi isso, né? Quem morava no interior da cidade inclusive, eram os populosos, né? Os mais pobres. Então, eles acabaram tendo que sair, né, daquela região, indo lá para as favelas para poder morar lá. E aí, se a pessoa perde, né, o seu cantinho, o local de habitação, querendo ou não, isso é uma ofensa, né? Ela se sente, como é que eu posso dizer, arrasada com aquilo. Nesse sentido, ela acaba se revoltando, né? Até porque há pouco tempo já tinha existido ali a revolta da vacina, né? Já tinha existido aquela questão de vacinar-se à força e agora ter que perder os seus lares, né? Então isso foi uma outra situação que aconteceu, tá certo? Que aí foi no Rio de Janeiro durante o governo de Pereira Passos, que era esse presidente aqui. Então, gente, ele na verdade, várias famílias mais pobres foram desalojadas naquele momento. E detalhe, elas não tinham para onde ir e não foram indenizadas, tá certo? Então, esse intento de deixar uma cidade mais bela, houve aí, na verdade, uma repercussão bem trágica mesmo, tá? Mais na frente, nós vamos aqui entender que essas mudanças também, na verdade, ocasionou uma segregação, uma divisão. Quem que poderia morar no interior, né, daquela cidade, nos centros? E quem é que poderia morar nos bairros, né? Quem que deveria estar nas favelas? Então houve uma segregação, um isolamento, né, que aconteceu, né, pela classe social, né? É o que a gente percebe, tá certo? E aí vai falar um pouco sobre a criação das favelas, né, que é um dado aí do IBGE, que é interessante a gente dar uma olhadinha depois. E em seguida, né, vai mostrar aqui, nesse período, que não aconteceu apenas no Rio de Janeiro nem em São Paulo, né? Esse trecho aqui vai mostrar um pouco sobre o caso de Recife, que foi a mesma situação, né? Várias pessoas foram deslocadas, né? Tiveram suas propriedades, assim, colocadas abaixo, né? Para morar num lugar mais distante, porque eles eram mal vistos, né? Malquistos pela a elite. Aqui vai mostrar um pouco qual foram, né, as outras construções que tiveram, que aconteceu, agora não mais no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, né? E aqui diz, ó, que nesse período aqui foi criado o Teatro Municipal, foi criada aqui a Pinacoteca do Estado, a Estação da Luz e a Avenida Tiradentes, que até hoje existe, né? A gente tem que perceber como é que é o tipo de arquitetura, é suntuoso, é tudo muito bonito, tudo muito belo, tá? E aí, para finalizar, o texto ele vai apontar o caso de uma outra revolta que aconteceu nesse período aqui republicano, que foi a revolta da Chibata, gente. O que aconteceu? É um nome engraçado, mas a gente precisa entender, né, qual é o cunho histórico. A gente entende que em 1910 aproximadamente, há poucos anos, né, há mais ou menos sei lá, há um pouco mais de 10 anos, quase 20 anos, tinha acontecido a abolição da escravatura. Esses marinheiros aqui, eles eram sobretudo negros. E aí, às vezes, muitas vezes, eles eram castigados, os marinheiros eram castigados. Por ter a cor negra, né, as pessoas, o seu patrão, né, o almirante, né, o responsável lá para aquela tripulação, queriam bater, dar chibatadas, né? Ainda fazendo menção como é que era aquela antiga prática, né, de se tratar o escravo ou o negro. E aí eles começaram a reclamar, é óbvio, né? Como é que alguém trata o seu funcionário dessa forma? Então aqui vai aparecer o nome, né, de João Cândido, que era um oficial da Marinha, tá? Era negro, ele era um almirante, e aí ele vai reivindicar, né? Por fim, ele acaba sendo preso,
né? Ele é detido, né? Foi julgado, mas depois ele foi absolvido, tá certo? Mas ele sofreu sim represálias por ter tido aquele tipo de postura. Olha só, como se ele estivesse errado, tá bom? Assim a gente termina esse conteúdo, né? Um pouquinho extenso, mas muito simples. Com a nossa leitura, né? Vai ficar muito mais claro e a gente vai poder compreender tudo. Queridos, agora é com vocês. Vamos lá para a atividade. Um abraço grande, um cheiro grande e até a próxima.